Para o último evento do ano, o clube anfitrião TT Os Perigosos preparou um percurso com cerca de meia centena de quilómetros no concelho de Valpaços, nos quais estarão as 3 especiais cronometradas habituais em todas as provas da especialidade. O percurso foi percorrido 3 vezes e meia pelas classes Elite e Open, 3 vezes pelos pilotos verdes, veteranos e senhoras e 2 vezes pelas categorias Super Veteranos, Hobby e Enduro Cup, sendo 11 as classes presentes em toda a prova. Com muita chuva a marcar a derradeira prova do Campeonato Nacional de Enduro, foi sob condições bastante exigentes que se decidiram as classificações ainda em aberto nas diversas classes que fizeram parte da época de 2015. As especiais cronometradas foram 3. A Cross Test foi desenhada na pista de motocross de Valpaços, em terreno inclinado com subidas e descidas, saltos naturais, um total de 5.500 metros de extensão. A Enduro Test estava localizada na Quinta do Pousador, em Vilarandelo, em terreno misto de terra e areia, com pequenas curvas bem delineadas ao longo dos seus 4,5 km. Na Fraga de Calvoa, em Vilarandelo, esteve igualmente a Extreme Test, toda ela natural, aproveitando o relevo do terreno e com passagem por algumas pedras nos seus 1.500 metros. Em termos de campeonato e com muito ainda por decidir, a prova teve o aliciante de ser pontuada com coeficiente duplo, ou seja, os pontos em Valpaços foram a dobrar, pelo que estarão 40 pontos em jogo, abrindo assim o leque de possibilidade quanto à discussão pelos títulos nacionais 2015, tendo os pilotos, no entanto, que descontar o seu pior resultado do ano nas contas finais. Oliveira levou o melhor sobre Gonçalo Reis, que era o seu principal adversário na luta pelo título. O piloto da Yamaha sabia que tinha de realizar uma prova cautelosa, mas também arriscada, pois podia deitar tudo a perder, sendo a pontuação em Valpaços a dobrar. No arranque da segunda volta, Luís Oliveira encontrou o seu ritmo e atacou decidido à primeira posição, que veio conseguir no final das 11 especiais em agenda, das quais 7 num dia onde apenas Gonçalo Reis conseguiu bater o piloto de Belas. Em grande parte da prova, Luís Oliveira manteve-se atrás de Gonçalo Reis, assim para poder gerir melhor aquele que vinha a ser o resultado final, a vitória em absoluto na sua classe. Joaquim Rodrigues, o piloto de Barcelos, que se sagrou campeão nacional de Elite 1 na temporada passada, mostrou que até ao final da época foi um piloto bastante rápido e consistente, sempre à espreita de uma oportunidade para vencer. Com a sua característica espetacular de condução, foi assim que ultrapassou todos os obstáculos nesta difícil prova de Valpaços, ficando em segundo lugar na Elite 1 a 4 minutos e 8 segundos de Luís Oliveira e na quarta posição à geral. Fernando Ferreira, o recente campeão nacional de Super Enduro, ocupou a terceira posição de Elite 1, a 6 minutos e 6 segundos de Oliveira, este que mostrou estar em boa forma física e com andamento bastante consistente, mostrando que nesta prova bastante difícil conseguia ter andamento para ocupar um lugar no pódio, onde a chuva não deu tréguas e levou este campeonato nacional de Enduro a um nível de dificuldade bastante elevado. Aqui esta prova no Campeonato Nacional aqui em Valpaços, bastante dura. Entrei a ver o que é que ia dar. Para mim, nesta corrida o mais importante era o campeonato e não a corrida. A chuva causou estragos no percurso, nas especiais, mas saí-me bem e saio daqui feliz com o campeonato e também com a corrida. Moralizado pela vitória na ronda anterior, Gonçalo Reis foi quem melhor entrou na corrida ao levar de vencidas as primeiras especiais do dia. Com o andamento que já é hábito demonstrar, Gonçalo entrou em Valpaços para vencer, atacando logo de início naquela que era a prova que ditava o novo campeão nacional de Enduro 2015. O ritmo só baixou no final, onde Gonçalo Reis teve mais dificuldade a ultrapassar o massacrado e desgastado traçado de Valpaços, conseguindo o segundo lugar em absoluto a 1 minuto e 10 segundos e sagrar-se campeão na sua classe Elite 2.
A chuva não deu tréguas durante todo o dia de corrida e desta vez Diogo Ventura não conseguiu ser rápido nas especiais, tendo dificuldade em ultrapassá-las, derivado ao mau piso e à degradação das mesmas ao longo do dia, não dando muita margem de manobra aos pilotos. Com os seus adversários bastante fortes, o piloto de Góis foi perdendo o ritmo, este que ainda lutava pelo título da classe. Assim sendo, Diogo Ventura ficou a 1 minuto e 59 segundos de Gonçalo Reis na sua classe e a 3 minutos e 10 segundos de Luís Oliveira em absoluto. Bruno Santos teve bastantes dificuldades em ultrapassar os obstáculos criados em Valpaços, que se tornaram um verdadeiro desafio. Mesmo assim, não desistiu de lutar, conseguindo mesmo alcançar o 3º lugar no pódio, apesar da penalização que lhe fora atribuída. Foram muitos os abandonos nesta derradeira prova de Valpaços. Aqui a prova em Valpaços correu bem, entrei com o pé direito e isso deu-me logo vantagem para o resto da corrida. Foi uma corrida bem organizada, muito dura. O percurso e as especiais ficaram muito danificados e era uma lotaria certas vezes, as trajetórias que escolhíamos. Foi uma corrida boa. Foi uma grande época para este jovem que ainda há pouco apareceu no Enduro. João Lourenço, o piloto da Cellcro Motors Kawasaki, demonstrou uma vez mais ser um dos grandes candidatos ao título, vencendo a prova final em Valpaços. Em condições bastante exigentes, como a chuva e a lama que marcaram presença em toda a prova. O Algarvio de Vila do Bispo entrou para a primeira especial vencendo e não mais largou esse posto até ao final do dia. Diogo Vieira entrou em Valpaços com as 2 primeiras voltas a serem bastante desastrosas. Com pouca experiência a andar à chuva e com a imensa lama existente, dificultaram o começo com bom ritmo. Este que só se fez sentir nas 2 últimas voltas, onde conseguiu recuperar algum tempo. Mas com o pensamento em vencer o campeonato, não arriscou muito para conseguir terminar a prova e assim consagrar-se campeão nacional de Enduro na classe Open. Carlos Moreira fecha o pódio da classe Open em Valpaços, conseguindo sobrepor-se às dificuldades e obstáculos, ficando a 3 minutos de João Lourenço e a 2 minutos e 30 de Vieira. Sendo assim, a classe Open fechou o campeonato com primeiro lugar atribuído a Diogo Vieira, em segundo João Lourenço e em terceiro Carlos Pedrosa. Olá, estamos em Valpaços. Aqui correu tudo, para mim correu tudo bem, a prova estava dura. Depois choveu a noite inteira e choveu o dia todo. Para mim foi uma boa prova, tive 2 quedazinhas, nada demais. Chegamos ao fim do campeonato, se não fosse o meu pequeno em Alcanena tinha saído daqui campeão, mas sai com o 2º lugar, sai bastante satisfeito. Fiz sempre uma boa evolução, andei sempre bem, desde a primeira à última prova, consegui fazer sempre pódios e andar sempre na frente. Só estou contente com a minha prestação e com a minha evolução. Como em várias das classes, em Verdes 1, tudo estava em aberto para a luta do Campeonato Nacional de Enduro 2015. André Mota lutou pelo campeonato até ser forçado a abandonar devido à avaria mecânica. A vitória em Valpaços foi para Marcos Lopes, que está de volta ao Campeonato Nacional de Enduro. Na segunda posição ficou Pedro Leite, da Mototour, que lutava pelos pontos necessários para ganhar o campeonato a menos de meio segundo de Marcos Lopes. Ricardo Wilson fecha o pódio em Valpaços na terceira posição, a menos de 1 minuto do primeiro, demonstrando assim que na classe Verdes 1 a disputa foi ao minuto até ao final da prova. Este que acaba o campeonato na 4ª posição com 152 pontos. Na classe Verdes 2, foi André Almeida que demonstrou ser um temido nesta verdadeira prova de enduro, conseguindo o primeiro lugar, mas ficando em segundo no campeonato. Logo atrás, na 2ª posição, Elias Rodrigues, com pouco mais de 1 minuto de diferença, acaba por ser o campeão na classe, sendo Marco Antunes a fechar o pódio em Valpaços na 3ª posição e no campeonato.
Miguel Costa, piloto da Beta Portugal, foi o vencedor em Valpaços e no campeonato, tendo saldo mais que positivo em toda a época. Bruno Freitas fez o segundo lugar em Valpaços e no campeonato. O pódio da classe em Valpaços fecha com Pedro Makelele, sendo o terceiro lugar da classe no campeonato para Pedro Duarte. A prova tornou-se extremamente exigente para máquinas e pilotos, registando-se um número de abandonos ao longo do dia bastante elevado. Foi desta que Nuno Freitas conseguiu bater António Oliveira naquela que foi a prova mais dura do ano, mas ainda assim, António Oliveira, com o segundo lugar em Valpaços, sagra-se campeão nacional de Enduro classe Veteranos 2015, ficando Nuno Freitas em segundo lugar do campeonato, sendo Alcides Santos o terceiro classificado em Valpaços. Super Veteranos. Nesta classe, o vencedor absoluto foi Fernando Teixeira, tanto em Valpaços como no campeonato. Fernando Sousa faz o segundo lugar em Valpaços e terceiro no campeonato. João Saraiva fecha o pódio e alcança o segundo lugar no campeonato. A Rita Vieira, que chega a Valpaços como campeã nacional de Enduro, mesmo assim não deixa de vencer a ronda. Flávia Rolo foi a segunda classificada em Valpaços e no campeonato. Tomás Clemente sagrou-se campeão nacional, com Bruna Antunes a fazer o segundo lugar, ambas classificações em Valpaços e no campeonato. Campeonato Nacional Lene de Trial Outdoor chegou ao fim, 5 jornadas depois. O campeonato começou na Rebordosa, passou por Passos de Ferreira, Serpim, Chaves e acabou em Amarante, um sítio encantador, a Quinta da Pousadela Agroturismo, um espaço de resto criado mesmo para este tipo de modalidades, uma fenomenal organização da Off-Track, uma organização que foi elogiada por todos os presentes, pilotos, organização e até público, muito que se deslocou a esta última etapa do Campeonato 2015. Ao todo, 2 km de extensão, 8 zonas de obstáculos em 2 km de percurso, a serem ultrapassadas as zonas 4 vezes por cada um dos pilotos das diferentes classes, infantis, iniciados, promoção, consagrados e elite, isto no que toca ao Campeonato Nacional. Há também a classe hobby para participantes de uma só jornada, que não entram nas contas do campeonato, mas que assim saciam o seu apetite pelo trial outdoor. Estiveram presentes 4 pilotos nesta prova de Amarante. Foi um dia sem chuva, típico de outono. No entanto, a chuva que marcou presença nos dias anteriores tornou a terra mais mole, com menos tração, e para dificultar ainda mais as coisas, as folhas que foram caindo das árvores criavam também um manto anti-tração, o que prejudicou, claro, os pilotos e a sua prestação. Todos eles consideraram a prova muito bem organizada, mas com um elevado grau de dificuldade. Foi então um dia em cheio aqui na Quinta da Pousadela, em Amarante, a cidade que é chamada Princesa do Tâmega. Temos já imagens dos mais novos, a classe de infantis, com 3 pilotos presentes. 34 pontos para o Martim, que teve uma pior volta a primeira, depois veio a recuperar e fez excelentes pontuações, abaixo dos 10 pontos de penalização nas restantes 3 voltas.
Atrás dele, Miguel Garcia, o jovem piloto, teve uma prova homogénea, máxima pontuação em termos de penalização na segunda volta, depois veio a equilibrar ao longo das restantes 2 voltas às zonas de obstáculos. Madalena Moreira ficou na última posição, 46 pontos de penalização, fez 11 na primeira, na segunda e também na quarta, ligeiramente pior na terceira com 13 pontos de penalização. Nesta classe dos mais jovens, o vencedor do troféu depois de 5 jornadas foi Martim Garcia, um total de 46 pontos para o piloto, o jovem piloto. O Miguel, o seu irmão, ficou na segunda posição com 38 pontos e apenas a 2 de diferença no cômputo geral. Madalena Moreira, o último lugar de pódio, 36 pontos para a jovem piloto. Este é o piloto Dini Sá, já estamos na classe de iniciados, 3 pilotos participantes. Dini Sá foi o último classificado aqui nesta prova de Amarante, na quinta da Pousadela Agroturismo. Dini Sá fez um total de 14 pontos contra os apenas 9 de 2 meninas, a Leonor Moreira e a Mariana Afonso. Ficaram em ex-aequo com 9 pontos de penalização. A diferença estabeleceu-se pelo número de zonas sem penalizar e nisso Mariana Afonso conseguiu ser melhor na quarta volta, não penalizou sequer e por isso foi ela a primeira classificada nesta última prova do troféu de iniciados. Contas feitas ao troféu de iniciados, a Mariana venceu em Amarante e venceu também o troféu desta classe. Total 44 pontos, mais 4 pontos do que Dini Sá. Ele foi segundo no troféu, mas foi terceiro aqui em Amarante. Inverteram-se as posições, já que Leonor Moreira acabou o troféu com 36 pontos. A Leonor que até conseguiu um primeiro lugar logo na primeira jornada em Rebordosa, mas depois não voltou a ter grandes prestações. Salienta-se aqui o segundo lugar em Amarante. Já estamos com imagens da classe de promoção, ao contrário dos iniciados infantis que correram em motos elétricas, o futuro da modalidade, dito pelo responsável da Federação. A classe de promoção e os 2 pilotos, o Duarte Lopes e o Bernardo Votes, estes pilotos correram já com máquinas a combustão. Aqui vemos o piloto Duarte Lopes, fez um total de 110 pontos de penalização. É verdade que o traçado era diferente, a prova era exigente. Aqui vemos o piloto, a prova disso mesmo, com muitas dificuldades a ultrapassar esta zona de obstáculos. O musgo nas pedras, a terra mais macia e a camada de folhas também não ajudavam à tração das máquinas. Mas isso não impediu que Bernardo Votes tivesse uma prestação muito boa, 52 pontos de penalização. E começou muito bem na primeira volta, apenas com 8 pontos. Depois piorou bastante na segunda e equilibrou nas restantes. De resto, Bernardo Votes soma por vitórias as provas realizadas no troféu deste ano. 5 provas, 5 vitórias. Por 16 vezes não penalizou. O que diz bem da capacidade deste piloto, Bernardo Votes, que acabou por ser o vencedor do troféu promoção deste ano, com 50 pontos, contra os 32 de Duarte Lopes. Também aqui em Amarante, a presença de 4 pilotos na classe Hobby, uma novidade para o Campeonato Nacional N de Trial Outdoor deste ano. A possibilidade de pilotos, independentemente da idade, participarem jornada a jornada. 4 pilotos presentes e desses 2 pilotos escolheram o percurso azul, destinado a iniciados e infantis. Correram também com motos elétricas e os outros optaram pelo percurso amarelo, destinado à classe de promoção, com um grau de dificuldade superior. De salientar a presença de muitas meninas no Campeonato Nacional de Trial Outdoor, e já estamos a ver mais uma menina, é a Sofia Porfírio, classe de consagrados. Aqui está ela, aos comandos da sua Gás. Ela ficou na 5ª posição dos 5 pilotos que participaram aqui em Amarante, nesta classe. Sofia Porfírio, que conseguiu o 6º lugar no final do troféu deste ano, com 16 pontos. Este é Ruben Carvalho, aos comandos da JGás, do costume, 115 pontos de penalização. A pior volta foi a terceira, com 31. Ruben Carvalho, que até teve uma pontuação boa no que toca ao troféu, acabando por ser terceiro, último lugar de pódio no final do troféu deste ano, para Ruben Carvalho, que aqui foi o 4º dos 5 pilotos. Este é já Henrique Raposo. Aqui vemos o piloto a preparar-se para ultrapassar esta zona de obstáculos, uma vez mais com um grau de dificuldade elevado. 28 e 27 pontos de penalização nas primeiras voltas, veio a melhorar na terceira e na quarta. 100 pontos certos de penalização.
para o piloto Henrique Raposo, que no final acabou por ser quarto em termos de troféu de consagrados. E cá está a outra menina nesta classe de consagrados, Rita Vieira, que começou muito bem o campeonato na Rebordosa, foi primeira classificada, à frente de Manuel Teixeira, mas depois disso fez um campeonato algo irregular, quinto lugar em Passos de Ferreira, segundo lugar em Serpins e aqui em Amarante, na penúltima jornada em Chaves, conseguiu o último lugar de pódio. E este é Manuel Teixeira. À exceção da primeira prova na Rebordosa, onde foi segundo, somou depois 4 vitórias consecutivas, acabando em grande aqui neste encantador espaço que é a Quinta da Pousadela. Manuel Teixeira corre em gás-gás. Não começou muito bem, 17 pontos de penalização, veio a melhorar ao longo da sua prestação. 55 pontos no total para Manuel Teixeira em termos de penalização. Manuel Teixeira que conseguiu por 13 vezes não penalizar, o piloto que se mostrou sempre à frente dos restantes concorrentes no que toca à classe de consagrados e termina o troféu no primeiro lugar. Rita Vieira foi segunda e Ruben Carvalho, que foi aqui quarto, acabou com o último lugar de pódio neste troféu deste ano. A prova nem começou muito bem para o piloto Manuel Teixeira, entrou algo nervoso, veio depois a recuperar a sua tranquilidade. Ele considerou a prova muito exigente e espera para o ano estar ainda mais forte. Esta prova estava muito mais exigente em termos das outras no campeonato, mas foi bom. É bom ter provas assim para evoluir. O terceiro aqui foi Henrique Raposo, segundo lugar para Rita Vieira e primeiro para Manuel Teixeira. Contas diferentes no que toca ao final do troféu. O terceiro foi Ruben Carvalho, segundo Rita Vieira e no primeiro posto Manuel Teixeira. E já estamos a ver imagens da classe rainha deste campeonato de trial outdoor, a classe de elite. O campeonato estava a ser dominado e assim se manteve também até na última jornada por Diogo Vieira, apesar das dificuldades com a moto. Filipe Paiva, que aqui vemos, corre em JGás, ele é da trialmotor.com, 137 pontos para o piloto Filipe Paiva. Aqui vemos o piloto a concentrar-se para ultrapassar esta zona de obstáculos. Filipe Paiva, quinto classificado, ele que foi quarto no campeonato nacional com 25 pontos. À frente exatamente deste piloto que já vemos, o espanhol Javier Pinheiro, é da Arjones, corre em gás-gás, fez 131 pontos de penalização. Javier Pinheiro, que penalizou 35 pontos nas primeiras voltas, veio a melhorar 31 na terceira e depois 30 na quarta e última volta, às 8 zonas de obstáculos. Aqui vemos o espanhol algo hesitante e, consequentemente, a ter penalização máxima nesta zona de obstáculos. Este é o terceiro classificado aqui em Amarante, Miguel Rodrigues, corre em JGás. Aqui vemos o piloto a preparar-se para ultrapassar esta enorme pedra, com muito musgo, quer dizer que a tração era diminuta, mas a conseguir ultrapassar de forma eficaz esta zona. Miguel Rodrigues fez um total de 122 pontos de penalização. Ele foi terceiro aqui em Amarante e foi também terceiro no campeonato nacional. Miguel Rodrigues conseguiu o último lugar de pódio, feitas as contas, 29 pontos no total para o piloto. E este é Ricardo Damil, piloto que corre em JGás, mais um da Escola de Trial da Federação, 116 pontos no total para o piloto. Ficou atrás de Diogo Vieira, se bem que na primeira volta salienta-se o facto do piloto Ricardo ter conseguido menos pontos de penalização do que o campeão em título Diogo Vieira, a exemplo do que já tinha também acontecido na penúltima jornada em Chaves, mas depois tudo se alterou. Contas feitas no Campeonato Nacional de Elite, a principal classe deste campeonato, Ricardo Damil, 38 pontos contra os 50 de Diogo Vieira. E este é então o grande campeão, revalidou o título de campeão nacional de trial na classe de Elite. Diogo Vieira, que já este ano tinha sido na classe Verdes, campeão em Enduro. Por isso, dupla vitória para o irmão de Rita Vieira, que também anda nestas andanças. Diogo Vieira fez um total de 94 pontos de penalização. Nas últimas jornadas a moto não andava muito bem, mas o piloto conseguiu, ainda assim, ter boas prestações. Somou por vitórias todas as 5 provas realizadas, 50 pontos no final do campeonato de trial. Aqui está o Diogo Vieira também, naquela enorme pedra, a conseguir de forma eficaz e segura ultrapassar esta zona de obstáculos.
Estamos a ver a zona 6 das 8 de obstáculos criadas aqui para a prova de Amarante. Uma zona que foi criada para o enduro e foi agora adaptada para a prova de trial, nesta bonita quinta, na Princesa de Tâmega. Diogo Vieira é da equipa Raposeira Bubbles. Primeiro lugar então para Diogo Vieira no Campeonato Nacional, 50 pontos, segundo Ricardo Damil, terceiro Miguel Rodrigues, as contas ao pódio na classe principal, a de Elite. As zonas de obstáculos estavam junto à estrada, o que permitia uma maior aglomeração de público nestas zonas, para ver de perto a prestação dos pilotos. Para Diogo Vieira, esta prova foi bastante difícil, apesar de ele gostar assim das zonas difíceis. Ao longo do campeonato as provas foram aumentando o grau de dificuldade, o que para ele é muito bom, porque incrementa a modalidade. Ele que teve bastantes problemas na moto nestas últimas jornadas, mas conseguiu ultrapassá-las. Considerou este local ideal para o fecho do campeonato, já que a Quinta da Pousadela é mesmo um local muito bonito. A prova estava bastante difícil, as zonas estavam difíceis, mas eu gostei das zonas, acho que é assim que o trial deve ser. As zonas foram progredindo de dificuldade ao longo do campeonato e acho bem. Hoje a prova não me correu muito bem, tive alguns problemas com as motas, senão tinha gostado bastante mais deste tipo de trial. A zona era muito bonita e tinha zonas muito diferentes. Tinha uma zona no Rio que não é habitual, tinha algum percurso para os pilotos, também não é habitual. E acho que dava grande espetáculo para o público, depois era à beira da estrada, havia muita gente a ver, acho que foi tudo. O meu campeonato começou bem, consegui ganhar as provas todas, mas com alguma facilidade no início. Depois, a partir desta última, comecei a ter alguns problemas na moto e ando a batalhar um bocado nisso. Mesmo hoje, durante a primeira volta tive um problema grave, tive que voltar ao paddock, piquei várias zonas. Depois, durante o dia, a moto nunca ficou muito boa, mas tive que me adaptar e consegui acabar. Para 2016 ainda estou a trabalhar nisso, também agora vou conciliar um bocado com o enduro, mas eu gostaria de continuar no trial, também depende do patrocinador, tenho que agradecer à Raposeira este ano pelo apoio, mas vamos ver se continuamos com eles para o ano e se consigo fazer este campeonato para o ano, pois é um desporto que eu gosto muito e acho que dá-me bastante escola para o enduro. Na classe rainha desta competição, os lugares de pódio no que toca a esta jornada, à última e ao campeonato, foram iguais. Terceiro lugar na prova e no campeonato para Miguel Rodrigues, segundo para Ricardo Damil e cá está Diogo Vieira, revalidou o título, uma vez mais campeão nacional de trial na classe de Elite. Final do Campeonato Nacional Lene de Trial Outdoor. Para Rui Castro, da Comissão de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal, este foi um campeonato mais concorrido, apesar de haver menos 2 provas do que o ano passado. Para o ano, ele quer mais provas, mais pilotos. É esse o objetivo. Bem, o campeonato este ano não foi foi mais concorrido que o do ano passado, não teve muito mais pilotos, mas teve mais alguns. A nível de provas, infelizmente, tivemos menos 2 do que no ano passado, mas as 5 que tivemos foram provas interessantes, onde houve despique na maior parte delas em quase todas as classes. Tivemos um excelente encerrado campeonato aqui na Pousadela, em Amarante, e este campeonato também se destacou pelo início de uma nova era a nível trial, com 6 pilotos a fazerem o campeonato em motos elétricas, os infantis e os iniciados, e nestas 2 últimas provas apareceram mais 2 a competir na hobby, o que parece que nos quer mostrar que a eletricidade nas motos é o futuro, ou pelo menos a nível de iniciação com miúdos com 6, 7, 10 anos, é uma boa aposta. Para o ano gostava de ver o número de provas aumentar, ver também um aumentar do número de pilotos. Houve um ligeiro acréscimo este ano, se para o ano houver um idêntico, vamos passar a ter mais que 20 pilotos em todas as provas, o que nos satisfaria bastante a nível da federação. Vamos também continuar a apostar nas motos elétricas e na iniciação e vamos a ver se isto dá frutos daqui a mais alguns anos, termos bons pilotos nas motos térmicas que se tenham iniciado com as motos elétricas. E terminou assim em festa o Campeonato Nacional Eni de Trial Outdoor na Quinta da Pousadela, em Amarante.